As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma gravação, mais um programa. O Jefferson está aqui comigo. Vou pedir para ele subir novamente o nosso tema de hoje aqui. E eu trago aqui uma pergunta aqui para você, ó. Você é inteligente? Você é inteligente? Essa é a nossa primeira pergunta, né? Por quê? Porque, infelizmente, na nossa sociedade, a gente é considerado inteligente ou não, e nós temos um único tipo de inteligência, que é o QI. Então, a maioria dos testes, eles levam em consideração uma inteligência chamada QI. O QI, ele é a inteligência que a gente tem, que a gente chamaria essa inteligência, né, de lógico-matemática. É a inteligência que a gente tem, a capacidade que a gente tem de lidar com números, charadas, equações difíceis. Então o QI, ele é medido através do quanto nós temos de inteligência de raciocínio, certo? Então veja, que geralmente as pessoas que são consideradas de QI elevado, seria, por exemplo, Einstein, cientistas, físicos, matemáticos, químicos. Tá. Mas aí a gente faz uma pergunta aqui. E quem não segue essa carreira? E quem não nasce com esse dom, que não nasce com essa aptidão, como é que ele poderia ser considerado uma pessoa inteligente? Então ele não é inteligente? Então ele não tem capacidade nenhuma de brilhar, de fazer algo aqui na vida? Então pode ser, ou melhor dizendo, não é assim que a gente mede a nossa inteligência. Então, como a gente poderia quantificar a nossa inteligência? Então, o que acontece é que nós temos pelo menos 10 tipos de inteligência. E eu citei aqui para vocês somente a primeira inteligência, o primeiro tipo de inteligência, que é a inteligência QI, a inteligência racional, nosso cérebro racional, a inteligência mais voltada para a parte lógico-matemática. Mas aí a gente pode citar, por exemplo, um segundo tipo de inteligência, que é a inteligência linguística. A inteligência linguística é a capacidade que a pessoa tem de usar a linguagem para se comunicar. Então ela é muito perceptível, ela é muito... aparece muito, né? Em quem? Em escritores. Pessoas que escrevem livros, principalmente poesias, que manifestam, né, a sua arte através da escrita. E também ela é muito manifestada em ótimos palestrantes, em ótimos oradores, porque eles têm uma capacidade muito boa de se comunicar. Então esse daqui seria o nosso segundo tipo de inteligência, a inteligência linguística. A gente tem um terceiro tipo de inteligência, né? E a inteligência espacial. É a capacidade que a pessoa tem de perceber o mundo visual e espacial de forma precisa. Então, é aquela pessoa que ela olha aquele lugar e ela fala assim, aqui cabe isso, aqui não cabe aquilo. Então, ela é muito característica de grandes arquitetos, grandes designers. Então, a gente poderia citar aqui, por exemplo, um cara que tinha uma inteligência espacial muito grande, muito desenvolvida, Oscar Niemeyer. E na nossa inteligência linguística, a gente poderia ter citado aqui, por exemplo,
grandes escritores como o J.R.R. Tolkien, que é o escritor do livro do Senhor dos Anéis, ou Machado de Assis, Manuel Bandeira e tantos outros escritores brasileiros e portugueses, tá? Um outro tipo de inteligência que a gente pode citar aqui também é o nosso quarto tipo de inteligência, que é a inteligência corporal, ou inteligência sinestésica, que é a capacidade que a pessoa tem de resolver problemas relacionados ao corpo, de uma forma de o corpo estar em movimento. Então ela é muito perceptível, por exemplo, em atletas, jogador de vôlei, jogador de futebol. Então, por exemplo, o Neymar, ele tem uma altíssima inteligência corporal e sinestésica, assim como Messi, Cristiano Ronaldo e também atletas de outras modalidades, como, por exemplo, o Oscar, na época do basquete, o Michael Jordan também a gente pode citar do basquete, a gente pode citar do vôlei, o Bernardinho, né, que tem uma capacidade não só como atleta, como técnico, mas também teve como atleta, chegou a ser medalhista olímpico, né, como jogador também. Então, tem vários atletas que têm essa capacidade, essa inteligência altamente desenvolvida. E o que é muito interessante a gente ressaltar aqui é essa palavra, inteligência. Uma pessoa ela é considerada inteligente quando, primeiro, a inteligência é tudo aquilo que a gente pode aprender. Então anota isso daí. Inteligência é tudo aquilo que a gente pode aprender. Então todas essas inteligências que eu citei aqui por enquanto, pode ser que você não tenha nascido tanto com uma capacidade ou um dom natural de uma delas, mas você pode desenvolvê-la, você pode aperfeiçoá-la, você pode aprender como ficar melhor nessa inteligência. Não é interessante isso? Então, inteligência é uma palavra que a gente usa primeiro para tudo aquilo que eu posso ter a capacidade de aprender, eu posso desenvolver aquela habilidade em mim, certo? A segunda característica de uma pessoa inteligente, por exemplo, a gente citou da inteligência racional, da inteligência lógico-matemática, é porque a pessoa ela tem capacidade de resolver problemas. Aquela inteligência permite a ela resolver problemas. Então, ela pode resolver um problema lógico-matemático, né, um problema de matemática, com a inteligência lógico-matemática. Ela pode resolver um problema espacial com a inteligência espacial, porque ela pode estar num lugar muito pequeno, com uma metragem muito pequena, e mesmo assim, ela é um arquiteto ou um designer tão bom que ele acha soluções de como ele vai dispor ali os móveis, etc., para uma melhor adequação. E uma outra coisa que a gente pode fazer com a inteligência, que eu quero ressaltar aqui, é modelar. Como assim modelar? Modelar. Se tem uma pessoa que ela é muito boa naquela inteligência, por exemplo, o Neymar, eu não posso modelar ele, eu não posso ver como que ele dribla, como que ele joga e começar a treinar para jogar como ele joga, fazer o mesmo movimento que ele faz. Então eu vou lá e modelo o Neymar. Eu vou lá e modelo o Oscar Neymar. Eu estudo toda a vida dele, eu vejo quais foram os lugares que ele estudou, quais foram os cursos que ele fez, as pessoas que ele teve contato, como ele pensava, e aí eu posso modelar esse cara como se fosse pegar o código-fonte dele, todos os arquivos, todos os códigos que ele tinha, para colocar isso no meu dia a dia. Mas, continuando aqui, um outro tipo de inteligência que a gente tem é a inteligência musical. Tá? A pessoa que ela tem uma alta inteligência musical, ela tem a capacidade de apreciar, compor ou reproduzir uma peça musical com muita facilidade. Então, ela consegue identificar muito facilmente ritmo, frequência, lembra no nosso programa aí que já foi ao ar do Canto da Alma? Então, a gente consegue identificar com a inteligência musical muito facilmente o ritmo, a frequência, a melodia que está por trás ali, ou até mesmo realizar composições, realizar harmonias. E aqui é interessante
ressaltar que, por exemplo, para dançar, olha que interessante, para uma pessoa dançar, ela precisa ter no mínimo aqui 2 inteligências, a corporal sinestésica e ela também precisa ter a inteligência musical, porque a dança é a única arte que requer uma atividade física ali no meio. A dança é a única arte que tem atividade física. Quando a pessoa, por exemplo, canta, quando a pessoa, por exemplo, canta não, porque o canto também é basicamente uma atividade física. Mas, por exemplo, quando a pessoa faz uma escultura, aquilo não é considerado um exercício, uma atividade física. Mas a dança, ela é, tá? E aí a gente pode citar aqui como a inteligência musical alta, por exemplo, Beethoven, Mozart, o próprio Pavarotti, que já faleceu, e tantos outros artistas que têm uma inteligência musical alta. A próxima inteligência aqui é a inteligência naturalista. É a capacidade que a pessoa tem de reconhecer a flora, a fauna, para fazer distinções no mundo material e ter sensibilidade. E aí aqui a gente pode ressaltar quem? Principalmente os índios. Porque os índios, geralmente, eles têm uma capacidade muito alta de identificar aquela espécie, de identificar aquela flor. Então, os índios, os biólogos, os botânicos, os veterinários, eles olham para a natureza, eles olham para a fauna e para a flora, e eles têm uma capacidade muito grande de identificar determinadas espécies. E aqui eu queria citar como exemplo, aquele rapaz que eu agora esqueci o nome, mas é aquele rapaz que ele ficou muito famoso lá nos programas do SBT, que ele era um biólogo que ele ia no meio lá dos bichos, etc. Ele conseguia reconhecer certinho qual era o animal, a espécie e tudo mais, tá? Qualquer coisa a gente deixa na descrição aqui do vídeo, porque eu realmente não estou me lembrando aqui dele nesse momento, o nome dele, tá? E aí a gente também tem a inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal é a capacidade que a pessoa tem de ter acesso aos seus próprios sentimentos, sonhos, ideias e entender a si mesmo, tá? E a gente também tem a inteligência interpessoal. A capacidade que a pessoa tem de entender e responder aos humores, os temperamentos e motivações e desejos das outras pessoas, tá? Então, se a gente for pensar aqui na interpessoal, geralmente quem tem uma grande capacidade, uma grande inteligência desse tipo aqui são políticos, políticos majestrosos, por exemplo, Gandhi, por exemplo, Mandela, por exemplo, Martin Luther King, que foram pessoas que colocaram as questões políticas, mas colocaram aqui, principalmente, tudo isso através do amor, tá? E a intrapessoal é uma questão mais você reconhecer as próprias emoções, seus próprios sentimentos. E aí aqui a gente poderia citar, por exemplo, alguns grandes palestrantes ou algumas grandes figuras históricas, como por exemplo Jesus, como por exemplo Chico Xavier, como por exemplo Kardec, que tinham um nível de autoconhecimento muito grande, que começa a esbarrar aqui no 9º tipo de inteligência, que é a inteligência existencial. É a capacidade que a pessoa tem de abordar questões profundas sobre a existência humana, o sentido e o propósito da vida. E aí, olha só que interessante, quando a gente une a inteligência intrapessoal com a inteligência interpessoal, a gente tem o QE, o coeficiente de inteligência emocional. É a capacidade que a pessoa tem de gerenciar as suas próprias emoções e também a capacidade que a pessoa tem de gerenciar as emoções do coletivo, das pessoas que convivem com ela. Já na inteligência existencial, a gente poderia chamar essa inteligência também, ela é muitas vezes conhecida
como inteligência espiritual. São valores como, por exemplo, a gratidão, a compaixão. São valores ainda mais profundos do que as emoções, tá? E aí, o 10º e último tipo de inteligência que eu gostaria de citar aqui é um dos tipos que adentram um pouquinho da inteligência intra e interpessoal, então, consecutivamente, adentram um pouquinho da inteligência emocional, que é a inteligência positiva. A inteligência positiva, ela é medida pelo nosso QP, é o coeficiente de positividade, é o quanto a sua mente ela trabalha ao seu favor ao invés de trabalhar contra você. O quanto a sua mente ela é positiva ao invés de negativa. E isso a gente vai aprofundar ainda mais nos próximos programas. Mas o que eu quero trazer aqui é um pouquinho, para a gente começar a degustar um pouquinho sobre esse tema, de como lidar melhor com o quê? Como eu ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente? Como fortalecer a minha inteligência emocional? Então anotem aí, porque nós temos 4 passos para aumentar a nossa inteligência emocional. O primeiro passo é você perceber / identificar a sua emoção. Então você tem que fazer uma busca, você tem que ser um cientista de você mesmo e tentar entender, compreender qual é a emoção que você está sentindo. Então você vai perceber e identificar. Eu estou sentindo medo? Eu estou sentindo raiva? Eu estou sentindo alegria? Eu estou sentindo nojo? Ou eu estou sentindo tristeza? Essas são as 5 emoções principais. Tristeza, raiva, nojo, né? Alegria e tristeza, tá? E aí, depois de identificar, de perceber qual é a emoção que eu estou sentindo, é muito importante você dar um nome para essa emoção. Você pode chegar e falar assim, eu estou sentindo medo, mas não é o mesmo medo que eu sinto quando eu vou, por exemplo, atravessar a rua. É um medo de não dar tempo. Então, é o medo de não dar tempo. Então, toda vez que você sentir aquele medo, você já sabe que é medo de não dar tempo. E não medo de atravessar a rua. São medos diferentes. São raivas diferentes. São nojos diferentes. Tá? E aí você vai procurar, no passo 2, entender qual é a causa. Por que eu estou sentindo isso? Da onde isso veio? Tá? Então, depois que você deu o nome, que você rotulou a emoção, você vai entender da onde ela veio. Tá? O passo 3 é você respirar fundo e chegar a uma conclusão de como você vai lidar com isso. Como que eu vou lidar com isso? Eu vou procurar conversar com a pessoa? Eu vou procurar fazer uma atividade física para essa raiva se dissipar? Eu vou procurar, já que é uma tristeza, estou mais fechado, mais introspectivo, vou sentar aqui para meditar, para entender por que essa tristeza está acontecendo aqui dentro de mim de uma forma mais profunda, tá? E aí, o 4º e último passo é o controle. No controle aqui, igual eu estou com o meu celular, ou você pode estar com o controle da televisão aí na sua casa, você pode aumentar, diminuir o volume ou decidir não fazer nada, não é? Então, por exemplo, você percebeu, identificou que você está alegre, ou você está, vamos supor, melhor, triste. Qual é a causa dessa tristeza? Eu estou sentindo essa tristeza porque, hoje foi um dia difícil, meu chefe gritou comigo. Como que eu vou lidar com isso? Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair para comer uma pizza, não sei o que, para dar uma espairecida. Então você resolveu aqui, aumentar, diminuir ou deixar normal aquilo? Não, você resolveu diminuir. Você resolveu ir lá no controle e diminuir aquilo, complementando por um momento de alegria, um momento de encontro com os amigos, certo? Então esse último passo, esse 4º passo aqui é uma ação. Você vai controlar através de uma ação. E aí você vai tirar as emoções ali, né? Você vai tirar do QE e vai trazer para o seu QI.
para o seu racional, porque aí você vai racionalizar aquela emoção e vai tomar uma atitude de como melhor proceder e como melhor agir com ela, agir de uma forma racional, tá? E sempre que você tiver com uma emoção muito forte, não haja de uma vez, porque senão você vai agir através do seu cérebro reptiliano e do seu cérebro límbico, ou seja, você vai agir de uma forma instintiva, em outras palavras, de uma forma burra, digamos assim, de uma forma equivocada, tá? Então, o grande segredo aqui é você fazer toda essa análise e também mudar sua percepção em relação àquilo. Muitas vezes, quando você chega aqui no terceiro passo de como lidar com aquilo, você observa com uma maior calma e você fala, pô, isso não é tão ruim quanto parecia. Ou olha só, tenho que tomar cuidado, isso não é tão bom quanto eu estava imaginando. Tá bom? Então, se você quiser adquirir o livro que nós iremos utilizar nos próximos episódios, nós vamos deixar o link aqui, tá? Procurem adquirir o livro pelo nosso link, porque assim vocês estarão ajudando os projetos sociais e as campanhas sociais daqui da rádio, com a arrecadação de alimentos, de roupa, agasalho, cobertor e remédios para as instituições que precisam, tá? Então, eu queria aqui que o Jefferson subisse os meus contatos, subisse também o nosso endereço, porque toda sexta-feira nós temos a aplicação de Reiki, né? Por 1 quilo de alimento, um agasalho, um cobertor. E, se vocês quiserem participar, nós estamos na rua Brás Cubas 137, no Jardim São Caetano do Sul. E o principal, se vocês querem fazer as próximas aulas aí, os nossos próximos programas com um envolvimento maior, não deixem de adquirir o livro pelo link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para colaborar aqui com os projetos e ações sociais da rádio. Beleza? Uma boa noite aí para vocês e até quinta-feira que vem. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.